Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja onde quer que você esteja, né? Estamos chegando ao final. Chegamos ao final da nossa revista desse segundo trimestre, lição de número 13. Estudamos aí ao longo desse período as cartas do apóstolo João. Muito proveitoso, muito gostoso, e toda vez que chega no final, bate aquela já saudade, né? Mas a expectativa já está aí para o próximo trimestre. Teremos uma nova revista, uma nova lição, e vamos seguindo então até o final do ano, né, de domingo após domingo, lendo, estudando as Escrituras Sagradas, porque ela é a nossa bússola, é o nosso norte. Através dela que nós vamos aí seguindo, trilhando os caminhos retos do Senhor. E então nós vamos ler então aí o nosso título, né, que seria a marca da amizade, né? Portanto, nós vamos falar de amizade, essa marca que também deve ser uma marca concernente aí a todo o cristão. Muito bem. Para tanto, nós vamos estar, né, meditando na terceira carta de João, que nós vamos começar a ler daqui a pouquinho, né? Mas antes de mais nada, nós vamos falar um pouco, né, do contexto dessa carta. No primeiro século, né, a igreja ela cresce de forma assim muito rápido, né? E foi de forma grandiosa, né? Coisa de Deus mesmo, né? E começa então lá em Jerusalém com os 12 apóstolos, né? E aí tem um dia de Pentecostes, começa então ali, desce o Espírito Santo, começa a era da igreja, e a igreja ali de Jerusalém começa a crescer, a se expandir, de modo que vem então lá a perseguição, a igreja foge, a igreja se dispersa de Jerusalém, e à medida que a igreja vai se dispersando, vai saindo, vai fugindo de Jerusalém, ela vai pregando o evangelho também para fora, né, lá do arraial, fora lá de Jerusalém. Finalmente vai chegar até os gentios. Então a igreja começa a se expandir, e com essa expansão é natural que venham os problemas também, né? Não é verdade? E um dos problemas seria justamente a heresia, né? Que ao longo aí desse trimestre falamos bastante a respeito dela, quanto que ela prejudicou o começo lá da era, né, da igreja, e prejudica até hoje, né? Enquanto a era da igreja subsistir, teremos que conviver com esse tipo de situação, né? Com as heresias. Bom, além, então, falava a respeito da expansão, né, da igreja, tendo como principal, né, temos como principal fator o Espírito Santo, né, que através dos cristãos, dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, fazendo grandes sinais, prodígios e etc. Mas também, né, teve vários fatores, e um deles seria a hospitalidade. Nós vamos falar um pouco da hospitalidade, que vai se encaixar, né, lá na terceira carta de João. Muito bem. Vamos ler então, começar lendo lá em Levítico 19, 34. Diz assim a palavra do Senhor: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no
como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, temos a lei aí em Levítico dizendo que o povo hebreu ele deveria, né, acolher o estrangeiro da mesma forma como o povo hebreu foi estrangeiro na terra egípcia. Vamos agora para Hebreus 13, verso 12. Vai dizer o seguinte: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Vamos agora para Romanos 12, 13. Romanos 12, 13 vai dizer o seguinte, ó: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Vamos agora para Tito, capítulo 1, verso 8. Tito 1, 8 diz o seguinte, ó: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Então, portanto, nós vemos aí a hospitalidade sendo uma característica que o bispo deveria ter, né, naquela época, né, o líder. Finalmente, vamos para Jó. Lá em Jó 31, 32, nós vamos ver que Jó também era hospitaleiro. Olha só que maravilha, ó. Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Portanto, nesse início, né, da igreja, da expansão, né, da igreja, era fundamental as pessoas que iam se convertendo, né, fizesse lá a sua casa, né, como igreja, como ponto ali de pregação e ponto também de envio, né, de missionários, de pessoas que continuava a propagar, a divulgar o evangelho por todas as províncias, né, lá do Império Romano. Portanto, era fundamental exercer essa hospitalidade. E o hebreu, o judeu, né, ele tinha essa característica. Portanto, esse também foi um fator fundamental para a expansão, né, da igreja no primeiro século. Esse é um ponto. Falando agora um pouco, ainda nessa parte introdutória, falar de amizade. Nós vamos, né, que é a marca, que é o tema aí da nossa lição. Amizade. Pois bem, a pergunta que a gente faz, como de costume, é: você tem sido um bom amigo? Geralmente a gente espera ter, né, boas amizades, né? Ter gente próximas a gente, pessoas, né, de caráter, pessoas, enfim, de grande qualidade. A gente almeja isso. Mas fica a pergunta, e nós, né? Nós temos sido amigos, né, de verdade? Temos exercido a amizade, né, de forma cristã? Portanto, essa então é a última marca, né, que estaremos estudando aqui, finalizando esse trimestre, a marca da amizade. Portanto, meus irmãos, além, né, como já foi dito, além de ser fundamental que você tenha boas amizades, é fundamental que você também seja um bom amigo. Vamos então para o ponto 1 da nossa lição? O ponto 1 da nossa lição tem como título: o amigo cristão deseja o bem. O amigo cristão deseja o bem. Portanto, essa é uma característica que você, meu irmão, você tem a marca da amizade em ti, você precisa ser um amigo que deseja o bem. Então, nós estaremos lendo agora a terceira carta de João, e ela inicia, né, ela tem uma grande parte ali da carta, é João falando com seu amigo, né, o Gaio. E aí ele vai
demonstrar sentimentos de amizade para com esse servo. Vamos estar lendo então? Vamos começar então a ler aí o nosso texto base da nossa lição, que é toda a terceira carta de João. Verso 1 diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Portanto, né, João aí já demonstra de cara o amor, o apreço, né, que João tinha por Gaio. E lá logo no início, né, fala o presbítero, que pode ser também traduzido como ancião. Portanto, João lá já ancião, avançado de idade, ele então escreve a carta para o seu amigo Gaio. Verso 2. Lendo então o verso 2, vai dizer o seguinte: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Nesse versículo aqui, é interessante, né, que o João vai fazer um voto, né? Vai demonstrar o seu desejo, né? Uma espécie de oração, desejando que as coisas vá bem, né, com Gaio, né, saúde e etc., assim como vai bem a sua alma. Podemos dizer aqui que seria então a espiritualidade, né? Então, a gente nota a importância, né, de nós sermos saudáveis tanto fisicamente e emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. E João sabia então que Gaio, né, tinha lá a sua espiritualidade boa. Então ele desejava ali que, bem como a espiritualidade, né, todo o seu corpo, a sua saúde física e emocional também fosse boa da mesma forma. Verso 3. No verso 3, então, vai dizer o seguinte: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Então, notem, né, João recebe notícias de Gaio, né, de pessoas, notícia essa que alegrou João, né? Ou seja, então essas pessoas, esses cristãos que faziam trabalho missionário, que iam, né? E Gaio então hospedava essas pessoas, convivia com essas pessoas, assistia a essas pessoas, né? E essas pessoas posteriormente então dava testemunho lá para João, né? E isso alegrava o coração de João. Então, note, então, a gente começa a perceber então a hospitalidade sendo praticada, né, naquele momento lá no período inicial da igreja. Vamos então para o verso 4. O verso 4 vai dizer o seguinte: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, mais uma vez, João vai manifestar, né, a alegria que ele teve em saber o quanto Gaio estava se mantendo, né, um cristão, um amigo, trabalhando lá com afinco na obra de expansão do reino de Deus. Verso 5. Passando então para o verso 5. Ele vai dizer o seguinte: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Então notem, Gaio não conhecia essas pessoas, né? E, no entanto, Gaio praticava lá, recebia com todo amor, carinho, hospitalidade, esses irmãos que nem o conhecia, né? Então, esses irmãos, esses missionários, né, então relataram isso para João, e João escreve, né, para Gaio, aprovando, né, elogiando a conduta de Gaio. Então a gente já começa
a perceber que essa conduta de Gaio deve ser a tônica do cristão. Nós precisamos receber, acolher bem os nossos irmãos, os nossos cristãos. Infelizmente, que nós vimos, muitas das vezes é rincha, é briga, é confusão, é rivalidade entre denominações, entre igrejas, né? Enfim, e isso está errado. Isso não pode acontecer. Nós devemos tratar os nossos irmãos, né, como irmãos de fato, irmãos em Cristo. Pessoas que vestem a mesma camisa, que militam na mesma causa. Vamos então para o verso 5. Verso 5 já foi? Então vamos agora para o verso 6. Verso 6. Agora vamos ler direto, vamos ler do 6 ao 8. Diz assim então: eles falaram à igreja a respeito desse seu amor de Gaio. Você fará bem se o encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. E pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, o texto vai dizer que, além de receber, Gaio comissionava, Gaio enviava pessoas a continuarem na expansão. Então, Gaio investia nessas pessoas, nesses missionários. Então, mais um elogio aí para Gaio e mais uma reflexão, mais uma lição que fica para todos nós, né? É muito comum se valorizar o missionário em si, que de fato merece todo o valor, todo o elogio, todo o reconhecimento, mas tem igual importância aquele que acolhe esses missionários, aquele que envia esses missionários, aquele que sustenta esses missionários, aquele que ora pelos missionários. Portanto, a obra de evangelização, missões, ela é um todo, ela não consiste só no fato de ir, né? Tem todo um amparato, né, por trás, na qual Gaio assim o praticava. Bom, passando então para o ponto 2 da nossa revista, da nossa lição, vimos aí, né, nesses versículos, o quanto a amizade, né, que João tinha de Gaio, o elogio, a conduta de Gaio, que deve ser então a nossa conduta. Nós devemos pegar o exemplo desse servo do Senhor, e praticarmos as suas obras. Bom, ponto 2 da lição é o próximo tópico, que diz o seguinte: o amigo cristão repreende o erro. O amigo cristão repreende o erro. Bom, vamos ler então? Vamos ler aí o verso de número 12. 1 João 1, verso 12, não, desculpa, verso 9. Vamos ler o verso 9. O verso 9 vai dizer o seguinte, 1:9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Então veja que, né, como eu falei no início, o avanço da igreja traz muitos benefícios, mas consigo também problemas. Então temos aí, entra um outro personagem aí na história, chamado Diótrefes, né, no qual João o repreende, né, e aí o tópico da lição vai dizer que o amigo cristão repreende o erro. Então João, na carta de Gaio, está então repreendendo Diótrefes por essa conduta. Primeiro, ele se acha muito importante, né? Ele se acha o cara, se acha o tal, se acha o dono ali, né, da igreja ali, da sua localidade. Então,
Um ponto, né, que a gente destaca, que precisa ser a nossa conduta também, é a humildade. A gente não deve se achar o dono de nada. Nós somos meros servos, meros cooperadores, né? O dono da igreja é Cristo, é Jesus, né? E nós devemos, né, não proceder dessa forma, dessa maneira. Isso não é marca, né, de um crente verdadeiro, se taxar, né, ser importante, né, a ponto de não receber os missionários, né? Então, essa era uma segunda questão que João repreende a Diótrefes. De alguma forma, assim como o Gaio recebia, né, as pessoas, Diótrefes não. Então, está lá João repreendendo. A respeito de repreensão, queria ler Mateus. Vamos para Mateus 18:15. Lá em Mateus, no capítulo 18, verso 15, vai dizer o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, né? Portanto, esse ato de repreensão de João a Diótrefes é uma recomendação, então, né, de Cristo, de Jesus lá atrás, né, enquanto João estava ali caminhando com Jesus. Então, a orientação é bíblica, que nós, enquanto cristãos, se nós vemos, né, observarmos erros, condutas erradas de nossos irmãos, é bíblico que nós devemos ir a essa pessoa, mostrar o erro, repreender a conduta dessa pessoa, né? Isso é algo que está se esfriando, né? As pessoas têm feito coisas erradas, né? E não têm sido repreendidas, né? Há um certo receio, né? Há um certo constrangimento, não se sabe como é que a pessoa pode reagir, e em contrapartida a pessoa persiste no erro, continua fazendo coisa errada e as coisas continuam. Mas não, biblicamente nós devemos então ir a essa pessoa e repreender e mostrar o seu erro. Portanto, né, se por um acaso essa pessoa errada, seja você, seja eu, se algum irmão chegar até você, chegar até mim e repreender, aceita com bom grado essa repreensão, porque é pensando no seu bem, é pensando em você, é pensando como um todo, é pensando em todo o rebanho, é pensando no reino, né? Portanto, nós devemos tanto repreender, né, mas também saber ser repreendido. Então, é uma via aí de mão dupla. Vamos então voltar lá para o nosso texto, lá de 3 João, vamos agora para o verso 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, falando para Diótrefes, para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, e impede os que desejam recebê-los, e expulsa da igreja. Olha só que coisa, olha só que ele estava fazendo, né? Ele estava recusando, né, a hospitalidade, não estava praticando a hospitalidade, não estava deixando que outras pessoas recebessem, olha só, e também expulsava as pessoas da igreja. Então é uma conduta, né, totalmente reprovável, né? E João escrevendo a Gaio, né, dizendo que quando João estivesse com ele, estaria lá repreendendo essa conduta, essa atitude dele. E nós, de igual modo, devemos então praticar a mesma coisa. Bom, próximo versículo, vamos agora para o verso 11, e diz assim: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, olha só que João fala para Gaio:
ao observar esse mal, né, não é para imitar de forma alguma esse tipo de conduta. Não é verdade? Então, nós devemos nos apegar àquele que faz o bem. Mas parece note que no mundo, né, na sociedade, e até de vez em quando até entre nós, quem é valorizado é quem faz a coisa errada, é quem está no erro, né? A pessoa lá que chega lá no seu ambiente de trabalho, né, que começa a expor lá a sua vida sentimental, né? Aí fala que é casado, né, mas tem amante, tem aquilo outro. De certa forma, os colegas, os amigos aprovam essa conduta, né? Fala que é o garanhão, é o bonzão, é o pegador. Quer dizer, então, e tem N exemplos aí de coisas erradas, né, valores totalmente invertidos, que as pessoas exaltam, né, que as pessoas endossam esse tipo de conduta, esse tipo de erro, né? Até mesmo no seio né, da igreja, tá? Tem aquele cristão que é mais moderno, é mais descolado e tudo mais. Isso, de certa forma, atrai, né? Principalmente das pessoas que são mais jovens, né? Geralmente o jovem, ele gosta, né, daquele que é o cara que é mais, né, mais descolado, né? E muitas das vezes essa conduta, esse ato não é uma conduta errada, é uma conduta errada, não é uma conduta certa. É claro que a gente não pode generalizar, a gente não pode, né, botar todo mundo no mesmo pacote, mas acontece, né, bastante. Às vezes tem uma pessoa lá que é mais conservadora, né, mais quieta, mais temente, né, mais rígida ali, digamos assim, né, a respeito das doutrinas, e quem é valorizado é aquele mais liberal, né, aquele mais moderno, etc. Mas isso não deve ser ali a tônica, né, não deve ser a tônica da nossa conduta, da nossa vida. E ele vai dizer ainda lá no verso 11, lá no verso 11, que aquele que faz o bem é de Deus, aquele que não faz, aquele que faz o mal não viu a Deus. Portanto, é simples, é claro. Então, esteja perto, seja amigo, né, de pessoas que fazem o bem, né? Valorize a amizade, né, de pessoas que praticam bem. As pessoas que praticam bem são de Deus, né? Quem não pratica não viu a Deus, não conhece a Deus. Portanto, corre, né, dessa amizade e também seja um amigo que faça o bem, que queira o bem, que deseja o bem, né? Não seja um amigo que queira mal, que deseja mal, né, da pessoa lá do seu convívio. Bom, passando então para o nosso tópico 3, para a gente finalizar nossa lição, nosso estudo. Tópico 3 da revista tem como título: O amigo cristão oferece um modelo excelente. O amigo cristão oferece um modelo excelente. Vamos para o verso 12? Verso 12 diz o seguinte: quanto a Demétrio, então entra aí um terceiro personagem nessa história. Alguns estudiosos dizem que Demétrio é o portador da carta, né, que levou lá até Gaio. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e é a própria verdade testemunha a seu respeito, e a própria verdade testemunha a seu respeito, a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Bom, chama atenção nesse versículo, né, dizendo que Demétrio, todos falam bem dele, portanto, assim como Gaio, recebe aí o elogio de João, e é a própria verdade testemunha a seu respeito, a seu favor. Na última lição que eu estive ministrando, eu foquei bastante na questão da verdade, né?
a questão de você valorizar a verdade, de você se apegar à verdade, de você falar a verdade, de você pagar o preço, né, da verdade. Como eu falei, os valores estão invertidos. As pessoas valorizam mais a mentira, né? As pessoas gostam mais de sentar em uma rodinha, de ouvir um monte de mentira, né? As pessoas gostam disso, as pessoas gostam, as pessoas valorizam, né? As pessoas gostam. Portanto, mas não. Nós, enquanto cristãos, nós que temos a marca de Cristo em nós devemos falar, viver verdade. A verdade deve ser a tônica da nossa conduta. Que a mentira é do diabo. Né? A Bíblia vai dar paternidade à mentira ao diabo. Ele é o pai da mentira. Portanto, se você convive, fala, pratica mentira, você está debaixo ali do domínio, do reino do diabo, de Satanás. Está fazendo a vontade dele. Portanto, é algo sério demais. Nós precisamos, irmãos, falar a verdade, custe o que custar. A verdade, infelizmente, ela é desvalorizada. Você fica receoso de falar a verdade. Eu lembro que eu dei alguns exemplos aí do cotidiano. A pessoa faz uma pergunta a você, o que você achou de determinada coisa, seja uma comida, seja uma roupa, seja uma imagem, seja uma fala de alguém. Você não pode falar a verdade. Se você falar a verdade, você ofende, né? A verdade ofende, né? A sinceridade, né? Muitas das vezes ela não é valorizada. Mas não, nós precisamos viver na verdade, falar a verdade, custe o que custar. Meu irmão, fala a verdade, valorize seus filhos a falarem a verdade, ensine eles na verdade. Não puna seus filhos quando eles te falam a verdade. Não puna o seu subordinado quando ele te fala a verdade. Não puna seu cônjuge quando ele te fala a verdade. A verdade ela tem que ser a tônica. Valorize a verdade, incentive a pessoa a falar a verdade. A verdade é de Deus e a mentira é do diabo. É do diabo. E Demétrio, né, é um personagem ali, então, que a verdade, né, a própria verdade testemunhava a seu favor. Vamos então, caminhando para o final, ler o restante aí da carta, que vai até o verso 15. Tenho muito o que escrever, né? Mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações, saúde, os amigos daí, um por um. Então, João finaliza aí a carta, né, dizendo que muitos assuntos ainda teriam que ser tratados ali com Gaio e com o restante dos irmãos, né? Mas João então prefere não se prolongar na carta, mas falar, né, face a face, tete a tete, olho no olho ali com Gaio, né? E também, né, tinha prometido chamar Chincha lá do segundo personagem na qual tratamos aqui. Portanto, meus irmãos, estamos finalizando, então, fechando essa revista, essa lição, esse trimestre. Foi muito proveitoso, edificante estudar aí as cartas, né, as epístolas de João. E estamos aí já na expectativa da próximo trimestre, da próxima lição, e vamos então aí seguindo, estudando a palavra do Senhor. Vamos estar fazendo então uma oração para a gente encerrar esses momentos aqui. Oremos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença em oração, agradecemos, ó Pai, por mais um trimestre concluído. Tua palavra foi anunciada, foi pregada, foi ensinada, e clamamos e pedimos a Ti, Pai, que essa palavra vá de encontro aos corações, que as pessoas, ao receberem, ao assimilarem, possam pôr em prática e possam, Pai, viver de acordo com como Cristo ensinou. Que todas essas marcas, ó Pai, que estudamos, sejam marcas na nossa vida cristã. Nós possamos, então, divulgar, propagar essas marcas para todo o mundo, para toda a sociedade, de modo que
Eles vendo em nós essa marca, eles desejam também possuir essas marcas. É a nossa oração, Pai, que a Te elevamos no nome de Jesus. Amém.